Senhoras e senhores, doutores e doutoras. O cara já começa a rir do tempo. Está no ar mais um Manda Pro Jurídico Podcast. O podcast que eu tô chorando, já o juridiquês. Pô, essa é difícil começar, gente. O Brasil tá difícil aqui. Gente. O podcast que desjuridica o juridiquês pra vocês. Nossa, Estou aqui acompanhado dos meus sócios, amigos e camaradas, Natália Dias e o Pedro Regina, que tá rosa já, começou bem. Chorando já. E vamos em frente. Dando início aqui aos trabalhos, aos procedimentos. Lá vem ele, o Visconde da Lagoa, com as suas pílulas semanais. Primeiro, então... Bom, olá, né? Primeira pílula. Aplicativo Valeu, que o nosso querido prefeito Dudu Paz criou para incentivar, dando incentivo não só aos estabelecimentos comerciais, como aos entregadores. Então, acho que foi uma iniciativa bem válida. Tomara que dê certo. Concorrência minimamente vai gerar entre os outros aplicativos. Então, eu acho que sempre é bom ter concorrência. Isso é um OBS. Ele já tinha criado o Tax Rio na outra gestão dele. Boa. Que não é um aplicativo mais desenvolvido, né, em termos de app, mas ele é muito útil e muito bom. E tá concorrendo com o Uber agora em termos de preço. Não, o aplicativo é excelente, mas acho que ainda não compete com o porque táxi tem as restrições lá. Não, apesar sim. dele conferir descontos, mas é muito bom. É muito bom, mas realmente. o preço de vez em quando tá pareando. Acho que essas iniciativas são muito produtivas. E falando de Eduardo Paz, carnaval, né? Esse mês agora, abril, teremos mais um carnaval. Eu não sei se na cidade de vocês, no estado de vocês também vai ter. Aqui no Rio teremos 2 esse ano. É o Rio, né, gente? Em tese, a gente teve um no período que ia pra ter, né? Ali fevereiro, março, final de fevereiro, início de março. E agora a gente vai ter em abril. Vocês vão viajar, vão planejar, vão trabalhar? Como é que vocês vão fazer no carnaval, esse segundo carnaval? Estão no clima de carnaval ou estão no clima de trabalho e não entenderam esse carnaval de abril? Cara, eu não entendi o primeiro carnaval. Não sei se eu envelheci. Todo mundo entendeu o porquê. Eu não sei se eu quê. envelheci, mas assim, eu não entendi no sentido que não vivi. Eu fui pra Teresópolis, cara. Eu fui pra Teresópolis no carnaval. Eu as galinhas, minhas amigas. Um carnaval na serra. Não tem nada a ver. Tem sim, é bom. Não Pro velho cansado, trabalhador, proletário, vale a pena. É esquisito. Não sei se É igual passar Réveillon em lugar frio que não tem tradição de Réveillon. É esquisito, vai pro restaurante de janta e volta. Não, o Réveillon eu concordo, porque parece que o ano não virou. Um Você negócio sente estranho. que Eu já passei em alguns ficou... lugares que não tinha tradição e é meio bizarro. Não, isso é esquisito mesmo. Ainda mais pra gente que é brasileiro e do Rio, que tem festa, tem evento. Tá Quer dizer, calor. no período da pandemia não rolou, obviamente, mas tinha muito evento, espetáculo, vinha banda de fora, vinha grupo, enfim, era um evento. Eu, como filho do carnaval, tô muito empolgado. Quanto pode botar mais um em julho que eu vai ter de novo e eu vou de novo. Gente, por filho do carnaval, vocês leiam solteiro, entendeu? Filho do carnaval, igual solteiro. Não, nasci no carnaval mesmo. Não, Por isso então, eu sou mas filho do carnaval. Fevereiro. Entendeu? Mas além de você ser literalmente filho do carnaval, você também tá com essa energia no corpo, né? Se esse você fogo. for ver nesse sentido, eu também sou, porque eu nasci em novembro. Quem nasce em novembro é que a galera ali aproveitou o carnaval. Você tem um argumento forte, de fato. Mas, temos mais algo a adicionar, Visconde? Não, acho que pílulas jurídicas hoje tá bom, né? Porque minha É. semana foi tensa, então vamos que vamos. Falando em semana tensa, Natália, desabafos, algo que quer compartilhar? Reclamar de alguém? Sempre bom reclamar de alguém. Gente, o Rodrigo que tá aqui, ó, cultura da exposição. Não, uma semana que hoje é terça-feira, a gente tá gravando excepcionalmente às terças, então a semana começou tensa, mas a tendência é melhorar, a gente tá aqui num clima bom, pele boa, tá dando tudo certo, só sucesso. Aliás, a tendência a melhorar, semana tensa, eu tava vendo uma entrevista do podcast daquele maluco que fala: sexta-feira, meio-dia, pode olhar aí, eu esqueci o nome dele, sabe, da cerveja? Não sei não, mas tudo bem. Aquele cara, nunca vi esse vídeo no WhatsApp? Que o cara Pedro fala, gosta desse áudio aí. meio-dia, cês pode olhar aí, papai, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Nunca vi esse vídeo, cara, sensacional. Me manda na sexta agora. Vou te mandar. É um mineiro e aí ele fala que, tipo, depois de sexta-feira, meio-dia, ninguém faz mais nada. Resumindo aí os áudios dele, gira em torno disso. Ele deu uma entrevista, aí voltando ao que você tava falando, que é, cara, independente se você tá triste ou feliz,
o seu boleto, essa conta vai chegar. Então é melhor ser feliz. E com certeza temos a nossa integridade física mais bem preservada que a de Chris Rock. Exatamente. Então, vamos começar a trabalhar porque é o mais importante, é por isso que a gente tá aqui. Pedro, coach de fracassos. Tá Adorei. vendo? Gostei. Isso aí, vambora. Eu achei maneira a frase dele. É isso. Vou tentar aplicar pra minha vida a verdade de eu ser estressado. Por natureza. Dando início aos nossos trabalhos, o tema de hoje foi um tema que acabou sendo um produto de várias perguntas, né, que nossos amigos, a maioria deles fanáticos por futebol, vinham nos fazendo, e acabou que, naturalmente, a gente falou, pô, isso tem que ser uma pauta, é muito importante, e acho que vai mudar muito o rumo desse business, né, que a gente pode dizer que o futebol é um business. A gente está falando aqui da Sociedade Anônima do Futebol, que é a Lei 14.193 de 2021, em que ela provê novos meios, né, para que os clubes profissionalizem o futebol de forma a, digamos, atingir uma estabilidade jurídica interessante, não só para o clube e todos os seus funcionários, o que no Brasil é muito complicado, visto que grande parte desses funcionários sofrem com atraso de salários, etc., né? Como também para o futebol, de uma maneira geral, para a Liga Nacional de Futebol, para o Campeonato Brasileiro e outros clubes. 3 dos grandes clubes do Brasil estão nesse processo, né? O Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco. Aqui cada um fez o seu dever de casa e trouxe mais ou menos o panorama atual dos clubes nesse momento. Hoje são, que dia é hoje? Hoje é 29. 29 de março. Hoje são 29 de março. E a gente queria bater essa bola porque eu acho que é interessante. Por exemplo, a Nath é uma pessoa que não tem muita familiaridade com futebol rotineiramente, né? E ela achou interessantíssima a pauta, né, Nath? Gente, primeira coisa que eu quero falar, qualquer coisa, depois vocês me desculpem, porque eu nunca imaginei na minha vida que fosse sentar numa mesa exposta, sendo gravada e filmada pra falar de futebol. Eu nunca imaginei, gente. Eu sou aquela que matava a educação física quando tava na escola. Eu nunca gostei de futebol, eu nunca gostei de esporte em geral. Só que aí, quando o Rodrigo deu essa ideia, eu já tinha ouvido, eu tenho alguns advogados próximos que estão lidando diretamente com essas questões aqui do Rio de Janeiro, então vira e mexe, eu bati uma bola por curiosidade. Quando o Rodrigo falou, vamos falar sobre isso, eu falei, cara, vamos. Gente, quando eu comecei a estudar, eu achei o tema muito maneiro. É legal pra caramba. Cara, é um tema maneiro, é um super nicho ele vai se expandir, ele vai abrir aqui no Brasil, com certeza absoluta. Sendo difícil ou fácil você entrar nessa panela, eu acho que ele vai atingir uma musculatura que vai ter espaço. Achei muito maneiro, nunca imaginei. Eu tento concordar com você. O futebol no Brasil, há algum tempo já vem tentando fazer experiência para profissionalizar os clubes de forma a melhorar o esporte. Mas desde a Lei Zico, tá? Eu tô falando da Lei Zico, eu tô falando de, acho que, salvo engano, de 91, 90, tem muito tempo. Década de 90. Posteriormente com a Lei Pelé. E a Lei Pelé ou era a Lei Zico? Agora não vou pecar pelo erro. Previa a obrigatoriedade da transformação do clube em empresa. Entretanto, se a gente for no artigo 217 da Constituição, prevê a autonomia associativa dos clubes. Então, não poderia haver uma obrigatoriedade de transformação em empresa, devido ao dispositivo constitucional. Bom, o que aconteceu? Deu-se a liberdade de escolha para que houvesse essa mudança, ou não. E agora, com a SAF, que é um novo modelo de clube-empresa, dos clubes-empresas que já existem antes. Por exemplo, o Red Bull Bragantino foi constituído como empresa anteriormente à SAF, que é do final de 2021. Entendeu? E agora, esses 3 clubes, né, o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, estão envidando seus esforços para viabilizar isso, visto a série de benefícios que eles podem aproveitar com a legislação. Eu acho que o que você falou tá perfeito. O Bragantino, na verdade, é um modelo diferente das SAFs, né? É um clube empresa. Um clube empresa, é quase que uma franquia, né? Porque o Bragantino tem em vários outros países e outros times aí ao redor do mundo. Mas eu acho que esse movimento teve muita força quando lá atrás o Flamengo tinha uma dívida absurda. O Flamengo era o clube mais endividado do Brasil. Você fala do trabalhista de 91. O Flamengo, eu acho que em 2012, se eu não me engano, antes da gestão Bandeira de Melo, era o clube que mais devia no Brasil. E aí
todo mundo que acompanha o futebol sabe, o Bandeira deu uma organizada financeira na casa, o Flamengo começou a dar uma alavancada financeira, começou a arrecadar mais do que devia, e depois teve os títulos, as consagrações e tudo mais, até num segundo momento, numa outra gestão com o Landim. Mas eu acho que esse sucesso foi muito usado de exemplo e ganhou um holofote muito grande, porque os clubes viram que a bagunça que estava instaurada no futebol brasileiro, onde a regra era você não pagar salário, trazer jogador caro, aí você joga a dívida pro ano seguinte, pro outro próximo gestor, e aquele caos financeiro. Hipoteca o clube, né? Que sempre foi assim. O meu pai mesmo fala sobre o Flamengo, que na época que venderam o Zico, esse dinheiro sumiu, não investiram no Flamengo. Então, assim, isso é uma coisa que já vinha de muitos anos no futebol brasileiro. E quando teve essa repercussão positiva de uma administração eficiente e profissional do Bandeira lá no Flamengo, todo mundo viu, cara, se a gente trabalhar sério e de forma profissional, dá pra fazer, dá pra resgatar o clube. É óbvio que existem várias variáveis nessa equação. O Flamengo é um clube de massa, ele arrecada muito, então se você tiver muito bem organizado administrativamente, você consegue ganhar proporções e lucrar muito mais rápido do que os demais, mas você pode importar este cenário para sua realidade. Uhum. Agora, esbarra em conselho de clube, que sempre tem interesses escusos de conselheiro, todo clube tem um problema com conselheiro, tem a politicagem interna, o próprio Flamengo até hoje tem politicagem interna. Então, assim, isso que é o complicado quando você trata de clubes que não são empresa, porque você não tem essa organização e você não tem as exigências legais que uma empresa deste porte, que são os clubes de futebol brasileiro, que arrecadam muito, apesar de deverem muito também, tem. Então, quando você não tem uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade administrativa, você acaba tendo essas falhas que geram dívidas impagáveis, né? Então é aí que começou com o Cruzeiro, que são os exemplos que a gente vai citar aqui hoje, o Cruzeiro, Vasco e Botafogo, e que são os maiores, né, de clubes com maior proporção, maior visibilidade, e que eu acho que é por isso que eles se viram numa situação que ou a gente profissionaliza, ou a gente pode acabar. Sim. Que a dívida ficou impagável. Aproveitando o gancho que você falou da gestão do Flamengo, enfim, todos os benefícios, os exemplos positivos que eles trouxeram, que eles, né, quando falou eles, o grupo diretor, né, a gestão do Flamengo, o caput da lei é muito claro no que se propõe, né, que é a instituição da Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre as normas de constituição, governança, controle, transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de prática desportiva e regime tributário específico. É quase uma cartilha da governança corporativa. Exatamente, exatamente. Perfeito. O que não houve no Brasil, Exatamente. nunca. A gente nunca viu um exemplo disso no Brasil. Importante frisar também que a gente vê esses 3 clubes nessa situação, porque eu acredito que são os mais desesperados hoje em dia para buscar a sobrevivência mesmo, né, propriamente dita, porque bom, o Cruzeiro sempre foi um clube muito vitorioso. Eu lembro, eu fiz alguns cursos de direito esportivo e eu encontrei o Gilberto, foi lateral esquerdo da seleção brasileira, jogou no Tottenham, no Hertha Berlim. Ele falava, cara, o Cruzeiro era um clube que todo jogador queria jogar, porque o salário era em dia, a estrutura era perfeita, o time era sempre competitivo. Quer dizer, não tem erro ali. Você vai praticar o futebol da maneira como ele deve ser praticado no Brasil. E em questão de 4 anos, uma gestão, né, de um grupo político, o Cruzeiro foi abaixo, basicamente. E o Vasco, bom, desde o início do século, a gente vem vendo diversos motivos de piada, o que infelizmente o Vasco se tornou isso ultimamente. E o Botafogo é um clube que acho que muito em função da faixa etária muito alta dos torcedores, é um clube que também não foi muito vitorioso no final do século passado, acabou também se complicando nas dívidas, teve uma gestão complicada também, não vai falar nome, né, que sei lá, aquela proteção jurídica, não custa nada, acabou se complicando muito também e acabou entrando nesse calabouço, né, que os 3 se encontram agora. E a SAF, através dessas novas oportunidades, seguindo essa política de governança corporativa, pode proporcionar a eles uma alternativa e um caminho, não sei se vai ser o ideal, mas talvez seja o único nesse momento, né, para a sobrevivência.
Porque eu acho que quando você não tem uma gestão eficiente e que você não consiga trazer investidores, patrocinadores para poder alavancar, você vai ter que chamar ajuda, né? Isso. Porque a maioria dos dirigentes, inclusive, eles não são profissionais. São pessoas só ali, apaixonadas pelo clube, torcedores, algumas vezes um conselheiro que se elegeu lá como presidente, mas o cara não tem uma preparação para virar um CEO da empresa, porque no fundo é isso. Sim. Ele é o presidente do clube, mas ele é um CEO de uma empresa que fatura, sei lá, 200, 300, 100 milhões, 400 milhões, sei lá quanto. O Flamengo faturou, ano passado, 1 bilhão. Então, assim, esses clubes faturam muito, porque a dívida é muito grande. Então, sei lá, quando você diz que o Botafogo fatura, não sei quanto é, mas vamos dizer, 100 milhões... A receita projetada do Botafogo para 2022 é entre 150 e 170 milhões, o que eu achei pouco. Pois é, eu achei pouco pela realidade atual, mas não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Não é pouco mas, dinheiro. assim, O problema é que assim, o cara, sei lá, deve dever em consideração o que eu imaginava do potencial arrecadatório de um time que é um time grande do Rio de Janeiro, eu achei pouco. Assim, dentro da minha noção leiga de quanto um futebol consegue arrecadar. Não, sim, eu acho que é pouco no cenário atual. Mas sim. se você for ver o contexto, que é tudo isso que a gente tá tratando aqui... Sim, ele tá arrecadando... Pouco, né? Sim, porque claro, óbvio que se ele tivesse uma gestão profissional, o clube ganhando títulos, jogos empolgantes, enchendo o estádio, né? Uma coisa ia levando a outra. Você cria um time competitivo, você vai encher o seu estádio. Ainda que você não ganhe, mas o time é competitivo, é legal você ver o time jogar. Então, a gente pode citar vários times aqui ao longo do futebol brasileiro. Graças a Deus, a gente tem muitos do futebol brasileiro. A gente teve excelentes times do Palmeiras, do Corinthians, já teve do Botafogo, lá na época, o último clube, assim, do Botafogo especificamente que eu lembro, do Túlio Maravilha, do Donizete, né? 95 foi até campeão brasileiro. O Vasco já teve excelentes times também. O Flamengo, que é o meu time, por exemplo, agora em 2019, na história recente, não é porque eu sou flamenguista, não, mas, cara, era muito legal você ver o time do Flamengo jogar. Todo mundo parava pra ver que era um futebol bonito de ver. Como de outras épocas já teve o do Cruzeiro, por exemplo, que você muito bem falou. Então, assim, o futebol brasileiro é muito rico em safras de jogador, de times legais de você ver. E aí, cabe também ao dirigente explorar esse momento para poder arrecadar. Mas eu acho interessante você falar de exploração, porque eu sou muito leiga e eu acho que o futebol nunca me interessou, porque eu sempre gostei da visão de negócios do mundo. Sempre me interessou muito mais a estrutura... societária e comercial das coisas, né? A maneira como as coisas poderiam se estabelecer. Por isso que eu gosto de política. Porque a política é um grande jogo comercial, um grande jogo, né, de pessoas. E o esporte nunca me interessou porque eu, enfim, não me enxergava dessa forma. Com a SAF, eu já achei interessante. Porque um dos pontos que eu acho que é super válido a gente começar falando é que a SAF, ela é diferente de uma sociedade anônima. Então, quando você pega e fala que o futebol não tinha um nível de profissionalização comercial, digamos assim, então ele tinha um poder de exploração muito bom, mas ele não fazia uso porque ele era aparatado de forma insuficiente, a SAF vem, cria uma lei diferente da lei das SAs, da 6404, e ela consegue por si só, ela ainda não foi aplicada, com certeza vão haver divergências, com certeza vão haver normas que vão regulá-las, que vai regular a lei, porque ela tem muito pouco tempo de aplicação, né? Ela é do fim de 2021, como o Rodrigo falou. Só que ela já traz uma outra noção. Então, você pega uma estrutura comercial aplicada especificamente para o futebol. Você não tem isso para outros ramos. A indústria têxtil não tem uma regulação específica da forma como ela pode se organizar. Só que o futebol tem um potencial financeiro tão grande e é tão interessante que foi suficientemente interessante para o Congresso se mexer, através de muito lobby, obviamente, e sancionar uma lei que regula uma forma específica de alguém conseguir explorar comercialmente um negócio. Porque a gente pode falar vários nomes, SAF, tá se estruturando, virando uma empresa, mas é uma forma de você ganhar dinheiro. O objetivo final é fazer com que Botafogo, Cruzeiro, Vasco ganhe mais dinheiro, ou no mínimo seja rentável, economicamente viável, que é o que vocês falaram que o futebol no Brasil não estava sendo. Uma vez, aí não estava nem fazendo o nosso dever de casa para estudar, eu estava ouvindo o Ronaldo dar uma entrevista, e nesse momento dele de comprar time fora daqui, e agora com essa questão que provavelmente o Pedro vai falar, de comprar um time aqui, ele falou: o futebol no Brasil, ele não é viável, não existe isso de superendividamento mais. Um time vale X e ele deve 5X. Então, sobre valor de time, eu acho esse tema muito, muito interessante
nesse aspecto, porque eu gosto muito de conversa de bar. E conversa de bar, quando a gente vai falar de SAF, fala assim, quando é que o Vasco valeria o que tá sendo pago a ele? O Cruzeiro, o Botafogo. E, cara, a gente fez uma pós junto que é de Direito e Negócios, né? E a gente aprendeu o conceito de equity. E o valor do Vasco é imensurável, do Botafogo. A gente tá falando do time do Garrincha, a gente tá falando do Cruzeiro, que é um dos maiores clubes do Brasil. O Vasco, aí se eu falar do Vasco, ferrou, porque eu sou vascaíno. Eu posso falar desde a fundação dele. O porquê que eu acho o Vasco tem a história mais bonita da história. Enfim. Lá vem o Vasco, lá vem o Pedro. Enfim. Gente, aqui, pra equilibrar a quem tá ouvindo. Um é vascaíno, outro é flamenguista e eu sou café com leite. Eu não consigo nem... Eu fui no Maracanã pela primeira vez. Gente, mas o Diego... Vou mandar um zap me propôs em casamento... Me propôs em casamento, é ótimo, né? Me pediu em casamento. Gente, a primeira vez que eu fui no Maracanã tem 2 semanas. Ver um jogo de futebol. Eu tinha visto show, festa, agora é jogo... Gente, olha pra vocês terem noção do nível da minha ignorância. Eu não sabia, todo mundo vai rir de mim, inclusive vocês, que não tinha narração no estádio. Correto. Eu juro! Eu achava que o narrador, que você no estádio ouvia o que tava sendo rolando lá, cara. Mas deixa eu só concluir. Narração no estádio tem, mas você não vai ouvir porque ele tá na cabine, né, no caso. Deixa eu só concluir o que eu queria falar. Então esse valor é muito variável. Então é por óbvio que os investidores vão procurar times com valores momentaneamente, preços baixos com valores altos, que é o caso desses 3. O Flamengo hoje em dia, a gente tá falando de um valor na casa de, sei lá, 5 bi. Sim. Entendeu? O Vasco, fazendo o valuation deles, a gente fizer a conta, já até entrando um pouco na pauta do Vasco, são 70% da SAF. Talvez a gente tenha que dar um passo um pouco atrás. O que a gente está falando aqui é o seguinte: quando a gente vai transformar um clube em SAF, a gente não vai transformar o clube inteiro, a associação inteira esportiva. A gente vai... Existem 3 tipos, né? Que você pode passar o clube associativo todo para uma SAF. Você pode fazer uma cisão entre o clube associativo, abrindo um outro CNPJ para que esse investidor, comprador, transforme essa empresa para atividade de futebol. Ou você pode começar do zero. A gente pode fazer aqui o MPJ Futebol Clube e começar o nosso time de futebol. São os 3 tipos. No caso do Vasco, vai haver essa cisão. E nessa cisão, o Vasco vai... O investidor, né, que já tem um memorando de entendimentos, vai comprar 70% do Vasco por 700 milhões. Né? O valor é esse. Então, fazendo valuation, se 70% são 700, uma conta bem simples de padeiro, o Vasco vale 1 bi hoje em dia. Né? E... a partir daí, vai haver essa questão do equity. Que nesse momento o Vasco vale isso. Mas se for uma boa gestão, o Vasco vai triplicar de valor. Com certeza. E o mesmo pode acontecer pro Botafogo e pro Cruzeiro. Entendeu? Então essa questão do preço da compra é muito relativo e momentâneo. Entende? Isso eu acho que é muito importante deixar bem claro. Porque parece que o preço do time é a mesma coisa que o valor. Eu não acho que seja. Eu acho que isso é até uma questão interessante pra gente falar em algum podcast sobre valuation. Porque a gente, né, as pessoas, nós, quando você não trabalha com isso, você tem uma dificuldade de entender o que é a precificação de uma empresa e por que ela vale. Tanto que existem várias métricas de valuation. Você comercialmente adota uma. Com certeza o Vasco adotou uma, o Botafogo adotou uma. Na nossa métrica, eu cheguei nesse valor através dessa métrica. Então, você leva em consideração muita coisa, toda a intangibilidade. Aqui, quando a gente fala de time, você fala da intangibilidade. O que o Botafogo vale, o que o Vasco vale, o que o Cruzeiro vale e outros times que vierem a ser negociados comercialmente, eles não valem pelo que eles têm, porque hoje eles não têm nada além de dívidas. Você vale pela intangibilidade e pelo potencial comercial que você tem, que é enorme. Eu acho que o valuation é mais pelo potencial. Nesses casos, com certeza. A métrica utilizada é. Se você perguntar pro torcedor do Vasco quanto ele vale 100 mas bilhões. Existem, exatamente, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu tava ouvindo a entrevista agora. Então, valuation é uma coisa profissional que tem que ser feita, né? Você não com pode... certeza, com Eu certeza. tava ouvindo uma entrevista agora do Osório, que é um dos VPs do Vasco. Ele falou o seguinte: o investidor do Vasco, né, é a 777 Partners, eles estavam querendo comprar São Januário. Ele falou: não está à venda São Januário. Não existe a possibilidade. E aí, enfim, teve outra rodada de negociações, aí chegou num meio termo lá que o São Januário vai ser locado para a 777, o dispor das atividades lá esportivas, durante 25 anos renováveis por mais 25. Inclusive, isso é um bom ponto que você trouxe, porque
Dois pontos sobre isso, inclusive. Volta e meia, quando um clube tá com dívida, se discute a penhora de São Januário, por exemplo, do estádio do Vasco, que já aconteceu, inclusive, com o Vasco, né? Já aconteceu também com o Flamengo, em outras épocas, do estádio da Gávea e tal, eles botam lá a penhora pra poder quitar uma dívida. E aí o clube se vira pra, obviamente, não ter aquele bem penhorado, porque não dá pra vender, e acaba pagando ali, fazendo acordo. E aí o que você me lembrou agora foi que, no Cruzeiro, especificamente, tá tendo uma discussão recente agora, que o Ronaldo quis renegociar o contrato. Ah, eu vi. E aí uma das discussões que teve, porque o Ronaldo queria que botasse a Toca da Raposa 1 e 2, lá que é o centro de treinamento do Cruzeiro, como na SAF. Ou seja, ele receberia aquela Toca da Raposa, botaria no nome da SAF, tiraria do Cruzeiro, botaria na SAF. Nem E como aí- garantia, como propriedade da SAF. Propriedade da SAF no primeiro momento, para que ele virasse o dono, porque ele é o dono da SAF, então, consequentemente, não é aquilo. E aí começou a ter essa discussão, pode, não pode, quais são os argumentos favoráveis, quais são os contras. E aí, primeiro, todo contrato pode ser renegociado, né? Que é uma coisa assim, que é normal do torcedor, quando você ouve que o Ronaldo, que é lá o investidor é o dono, né, da SAF do Cruzeiro, quis renegociar, se não fosse assim, ele ia vender a parte dele, que ele ia sair do negócio. Cara, primeiro, que ninguém é obrigado a ficar em nenhum contrato, não existe isso. Então, Exato. naturalmente, tem cláusulas que foram previstas no contrato, que a partir do momento que não for mais conveniente, tanto pro Cruzeiro quanto pro Ronaldo, ele cumpre aquela cláusula e ele pode sair na forma que foi pactuada. Pode ser que tenha uma multa, pode ser que não tenha, mas vai estar lá previsto no contrato como é que é feita essa retirada dele, no caso, se ele não estiver de acordo com a pauta lá que ele está propondo. Então, sobre esse tema exclusivamente, basicamente as duas divergências são: poderia fazer essa transferência? Então, qual que é o grande lance? Quando você está tratando de um clube endividado como o Cruzeiro, por exemplo, a questão ali basicamente são os credores, né? Então, quando você faz uma negociação, por exemplo, com a Procuradoria do Estado, porque você tem uma dívida fiscal como o Cruzeiro tem, e que você deu em garantia a Toca da Raposa, por exemplo, que é o centro de treinamento do Cruzeiro, como que você faz essa transferência para uma outra pessoa que não foi aquela que você previamente fez o acordo? Isso é válido? Não é? Aí é o famoso melhor resposta do direito, né? Depende. Então, se você naturalmente revisar aquele negócio jurídico que o Cruzeiro outrora fez com a Procuradoria, e a Procuradoria deu o aval lá dela dizendo: não, beleza, tá fazendo essa transferência, vamos pactuar dessa forma, mas eu tô de acordo com que seja feito, ok, porque você não tá fraudando um credor. Porque também senão fica muito conveniente, você passa pra lá, eu crio uma SAF, eu tenho uma dívida aqui com você, passa todo bem pra cá, quando o credor vai executar não tem mais nada, Exatamente. né? Então, óbvio que essa manobra não pode. Então, nesse caso, por exemplo, especificamente, existia um negócio prévio entre a Procuradoria pela dívida do Cruzeiro com o Cruzeiro, antes da SAF. E aí é um ponto que terá que ser discutido. O outro ponto é que, para esses assuntos imobiliários, questão de cessão de direitos, tal, você tem que convocar uma assembleia específica. Que é outro ponto da lei, inclusive. Então você precisaria convocar uma assembleia para ver se essa assembleia aprovaria esta mudança. Assembleia entre os sócios proprietários do Os Cruzeiro. sócios proprietários do Cruzeiro com direito a voto, né, naturalmente. Então, também precisaria ser feito esse movimento. Não pode simplesmente o Ronaldo lá com o presidente, faz esse aditivo contratual, vamos dizer, e fica por isso mesmo. Então tem que ter convocação da Assembleia. Então esses são os pontos que, quando você tem um imóvel em garantia que está ali no meio dessa zona da confusão entre dívida, nova questão societária, acionista, investidor, clube empresa, clube antigo, como é que funciona? Então, o credor sempre vai estar envolvido. Então, o credor sempre vai ter que participar desta mudança. Ele vai ter que dar publicidade a este novo negócio jurídico, a esta nova forma, a esta nova sessão, enfim, ao que está acontecendo e que envolve uma garantia que ele tinha até então. Nesse ponto... Pode falar. Você mencionou a questão da Assembleia, eu acho que é interessante falar isso, que eu e a Nath, a gente concluiu que, apesar dos clubes estarem caminhando para o mesmo lugar, eles estão em 3 momentos diferentes, né? Sim. O Botafogo está praticamente concluído todo o procedimento do diligence. O John Textor, inclusive, já está no camarote tomando uma cervejinha lá vendo o jogo do Botafogo. Inclusive, que figura carismática, hein? O cara acho que vai dar bom no Rio de Janeiro. O Cruzeiro parecia, como foi o primeiro, né? Inclusive, parecia estar mais à frente, mas agora deu um passo atrás com essa situação do Ronaldo.
O que também eu acho muito louco o Ronaldo ser o dono do Cruzeiro, sendo que ele era da base do Cruzeiro, né? E o Vasco tá num momento ali de due diligence, né? Teve um momento de... foi assinado um memorando de entendimentos entre as partes, com as confidencialidades que são devidas, claro. E agora tá um momento político muito efervescente no Vasco, para que seja votado não só o procedimento da Assembleia, bem como a votação em si, para saber se vai haver ou não essa venda. Então, o momento do Vasco é esse agora. A gente sabe, as informações estão aí na mesa, são 70% para a SAF, seriam 20% ficaria com o próprio clube do Vasco e 10% para acionistas minoritários, que seriam vascaínos, grandes vascaínos, assim, né? Com grana, com bala para poder comprar. Engraçado, você falou do negócio de confidencialidade. Nesse problema que tá tendo agora com o Ronaldo, o Cruzeiro e tudo isso que gerou quando o Ronaldo disse que tinha que refazer alguns termos do contrato inicial, senão ele ia sair da SAF, é porque a ala dos conselheiros que é contrária a esse pedido do Ronaldo, ela vazou informação que era contrato de confidencialidade entre eles. E aí tem artigos que a gente lê sobre o caso que dizem que ela vazou proposital para poder ter a rescisão lá entre eles mesmo e tirar o Ronaldo da jogada, que foi feito meio que vazado de propósito. Mas é engraçado, porque também são acordos de confidencialidade dentro do contrato que você prevê e que pode também ter naturalmente ali uma previsão de multa por quem vazou. Com certeza. Com certeza, com certeza. Até a hipótese de rescisão que Cláusula tem de- efetivamente. Cláusula de confidencialidade. Você vazou uma cláusula de confidencialidade, estou rescindindo o contrato com você por Cláusula causa de disso. confidencialidade é uma das coisas mais delicadas que tem no contrato. Porque você pode... Porque o que o cara faz, na verdade, isso ele quer o quê? Jogar pra galera, né? Claro. Então eu vou jogar o torcedor contra o Ronaldo pro cara dizer que eu tô defendendo o nosso clube, né? E o Ronaldo tá querendo prejudicar a gente. Então... Não, 2 pontos interessantes que eu achei quando eu estava estudando a SAF era o primeiro, a estrutura dela, desde uma fase pré-negocial até durante o negócio, como eu estudei o case do Botafogo, ele tá assim numa fase de conclusão, mas ainda falta a implementação de fato, ainda não ocorreu. Nada ocorreu. A SAF ela é um CNPJ vazio hoje, né? É essa questão que a torcida, ela é um terceiro integrante disso. E eu achei interessante que eu ouvi algumas entrevistas, que eu ouvi a entrevista com os dois, eu não sei se eles são os sócios, mas acredito que sejam, da Matix Capital, que foi quem fez o estudo do cenário brasileiro e vendeu a ideia pro John Textor. Ele tinha interesse em comprar um time, e aí a Matix Capital fez o que eu acho, gente, que real é um super nicho. Eu acho que mesmo que seja difícil, eu acho que vale a pena engatinhar e ir olhando para esse lugar. Futebol é carente, ele é carente de gente que estude sobre isso, mas enfim, esse é outro ponto. E o entrevistador perguntava muito para esses dois advogados da Matix Capital se o John Textor tinha algum interesse em fazer alguma mudança substancial. Pro que é substancial pro torcedor? Mudança de símbolo, mudança de sede, alguma mudança que afetasse A identidade. o capital intangível de um time de futebol. E aí a resposta dele, pra quem trabalha com empresa, pra quem lida com esse olhar todos os dias, é muito óbvia. Tipo, é claro que o cara não vai ter menor interesse em mudar isso, porque o potencial de ganho dele está nisso. O potencial de receita dele tá em você manter o torcedor, cultivar o torcedor, óbvio, tem outras variáveis, você ter você vai ter um bom time de base, né, pra você conseguir não ter que comprar jogadores caros. O Botafogo, ele não vai ter essa expectativa no médio prazo, ele ainda fatura muito pouco em relação ao Flamengo, por exemplo, mas essa preocupação com o torcedor, e eu achei interessante que a lei tem essa sensibilidade. Exato. A lei prevê isso, ela prevê que esse tipo de alteração, se você tem 10%, digamos, né, um capital fatiado em 1, se você tem 10% desse 100%, você já pode fazer um veto contrário. Você fala o clube associação. O né? clube associação. E eu achei interessante, porque eu achei muito interessante a estrutura da SAF e os nuances de especificidades que pede esse tipo de relação, porque ela é uma relação negocial. A gente está falando aqui de fase pré-negocial, então você tem um NDA para você pegar
as partes, elas têm que ter um nível de sigilo, porque você coloca todas as informações na mesa, que são informações confidenciais, desde os seus números até a sua estratégia de negócio. Você cria um memorando de entendimento para você conseguir balizar a relação. Então, olha, a gente ainda não tem um negócio fechado, mas se o negócio for fechado, a gente vai fazer o negócio assim, assado. Aí você tem o due diligence, ou seja, toda uma lógica de M&A, você tem numa SAF. Perfeito. Toda a lógica. E te digo mais, essa preocupação dos torcedores, que você mencionou anteriormente, não é descabida, porque a gente teve experiências fora do Brasil, em outras legislações nacionais, que ocorreu isso. Por exemplo, na Inglaterra tem o Cardiff City, que é um time... Na Inglaterra não, na Premier League, que é um time galês, que tinha as cores azuis. Ou a identidade dele era um time azul. O Bacana lá comprou e botou o time vermelho. E não quis nem saber. O Bacana. Era a preferida dele, Dani. Mas aí depois da pressão da torcida acabou voltando a ser um time azul. Mas olha que loucura. Sim. Outro exemplo de experiência que não deu muito certo, pelo menos nesse aspecto. Em Portugal a gente tem a SAD, que é a Sociedade Anônima do Desporto. Que o Belenenses, que é um time tradicionalíssimo de Portugal, assim, super histórico, fez o procedimento para fazer a SAD lá. E, bom, teve a cisão do Belenenses SAD e o Belenenses Associação. Por determinado motivo, seja lá qual for, que eu não aprofundei, houve um desentendimento entre as duas partes, né? E o Belenenses SAD continuou jogando normal com esse desentendimento. Devido a isso, o Belenenses Clube falou, olha só, a gente não se identifica mais com vocês, o Belenenses SAD não é o Belenenses, a gente vai fazer o nosso próprio time. Quer dizer, hoje em dia a gente pode ter na primeira divisão de Portugal, no futuro próximo, o Belenenses SAD contra o Belenenses. Isso no Brasil não vai existir, porque já tem uma previsão na legislação. A gente demorou, de fato, para que a nossa legislação, para que fosse publicada uma legislação para sociedade anônima no futebol. Mas em contrapartida, pensando assim, a gente pensa, de repente foi até bom, cara, que a gente viu a cambada de besteira que foi feita lá fora. Ah, pode ter sido. E a gente já trouxe um pouco mais aperfeiçoada. Claro que vão acontecer novos erros, vão ser lapidadas as questões, mas observar lá fora já foi feito e a gente já adaptou para nossa realidade. Isso é bem legal. Eu acho que a gente tem que bater palma para isso. Isso foi estudado. Positivo, né? Não, achei bem legal. Pode falar, Pedro. Não, esse negócio, só complementando o que vocês estavam falando mesmo, porque é curioso, porque aqui no Brasil a gente teve um caso desse, né? Na verdade, quando o Bragantino foi comprado pela RB, virou RB o Bragantino, o Red Bull, ele mudou a cor, né? Assim, não foi uma mudança radical como o azul pro vermelho. Sim. Mas o Bragantino virou todo branco. Mas não tinha mais as listras pretas como tinha antigamente. Mas a compra pela Red Bull estava condicionada à mudança de siglas. Eu sei. Por uma questão de color coded lá da Red Bull, beleza. Mas é importante dizer que isso pode acontecer. E até no caso do Flamengo, que outra vez é o meu time, então eu tenho mais informação porque me interessa mais naturalmente. O Flamengo estava estudando comprar um time em Portugal. E esse time em Portugal, as cores deles eram verde e amarelo. Não tem nada a ver com a cor do Flamengo, que é vermelho e preto, como todo mundo sabe. E aí uma das perguntas que começou a gerar debate na coisa é se a gente comprar efetivamente esse time de Portugal, vai mudar para preto e vermelho? E aí o acordo entre eles era que não iria mudar. O Flamengo ia manter por questões para não tirar os torcedores do clube lá português, a identificação que eles tinham justamente pela cor, pela bandeira, para não perder esses torcedores. Então o Flamengo manteria as cores lá do clube que era o Grupo City, se não me engano, fez isso com Granada da Espanha também, que são as cores, são vermelho e branco. E talvez tenha mudado agora, não sei dizer, mas na época da compra manteve na identidade visual do Granada. Em contrapartida, o New York City, que é um time da MLS, que é do Grupo City, está totalmente identificado com as cores do Manchester City, né? Que é o clube principal do grupo. Sim. Então, um amigo meu... Não, que eu pensei alto. É que tem um amigo meu que o compadre dele joga no New York City. Entendi. É que eu pensei alto, aí no microfone fica mais alto. Não, e voltando a esse ponto voltando a esse ponto que o Rodrigo falou, que talvez a gente tenha demorado pra sancionar essa lei, mas pode ter sido positivo, e eu
dentro do pouco que eu entendo de futebol, eu também concordei com isso, porque essa lei, ela é uma lei muito focada em governança. Sim. E quando eu fui ler sobre a Matix Capital, eu olhei eles e ouvi os sócios falando, eu ouvi as entrevistas que eles deram, o que eles falaram, e eu só vi esse caso porque eu não me interesso por futebol, então não é o tipo de notícia que eu vou consumir no meu dia a dia, não é isso que eu foco. E o meu noivo é flamenguista, então eu não ouço isso em casa sobre a SAF. Mas ele fala que o entrevistado... perdão, gente. Tem uma hora, numa entrevista específica, que o cara pergunta assim pra eles, o que vocês acham que fez com que o John Textor se interessasse pelo Botafogo? Ou na realidade, sendo mais abrangente, o que vocês acham que um empreendedor barra investidor, e eu quero falar disso, que eu acho importante falar dessa diferença, tem interesse num time, pra comprar um time. E aí, o que os caras falam, e são os caras que já são brasileiros, mas estão atuando no mercado brasileiro agora, é que a governança é um dos pontos mais importantes. E a governança no sentido de você poder entrar e assumir o time. E é uma coisa que a lei da SAF possibilita de uma forma em que o clube que fica com essa estrutura pouco profissional não se sinta excluída do negócio. Então, eu achei uma boa sacada, porque ela permite que, por exemplo, no caso da estrutura do Botafogo, 90% do Botafogo vai ser da Eagles, que é uma holding do John Textor, através dela que ele opera os negócios dele, e você vai ter a sede, não sei se é sede, você vai ter como chama aquilo, Rodrigo? O clube, você vai ter a outra estrutura do outro CNPJ apartado. Como é que chama? Clube associativo. O clube associativo, com 10%, mas esses 10% em qualquer empresa poderiam ser insignificantes. Numa SAF não é. E aí ele fala que esse potencial de governança, e por que eu acho que a lei é legal? Porque a lei, ela é uma lei que dá show em governança. Ela fala muito disso, ela trata disso. No caput da lei, ela trata disso. Ela já diz pra que ela veio. Ela falou, eu vim aqui pra organizar. Exatamente. Mas eu acho que ela veio por isso, né? É justamente pela desorganização, a esculhambação que tinha no futebol brasileiro. Que os caras não eram responsabilizados, roubavam pra caramba os clubes. E ficava por isso mesmo, ela teve que vir pra falar, opa, peraí. Claro. Não, inclusive ela traz benefícios tributários, tem um regime... unificado. Não, eu anotei aqui. Regime tributário específico, isso, em que você, enfim, tem uma série de benefícios, seguindo um planejamento específico lá que você, de 6 a 10 anos, pode sanar isso, enfim. Sim, tem uma série você tem um jeito diferente de pagar suas dívidas. Isso, pode fazer unificado também, juntando as dívidas trabalhistas com as dívidas cíveis. Isso tudo só vai ser provido aos clubes se eles seguirem essa governança que é tão necessária pro futebol hoje em dia, né? Que, cara, a gente até brinca, assim, lá, eu sou vascaíno e o pessoal brinca, daqui a pouco o lateral direito de 2007 vai entrar na justiça contra o Vasco, vai cobrar R$1,5 milhão por uma dívida trabalhista. Porque a realidade hoje em dia é essa. Infelizmente, tem muita gente que é contra ainda, e eu não vejo problema nenhum a pessoa ser contra, até porque não existe modelo certo. Não existe fórmula mágica, fórmula única. A gente tem vários modelos, alguns podem ser mais adequados, outros não. Que falam mas o clube não vai ser mais nosso. Mas não é há muito tempo, guerreiro. É da Receita Federal, das dívidas do TRT e, enfim, de dívidas cíveis aí, de prestadores de serviço, etc. O clube, esses em específico, estão todos hipotecados. Estão todos hipotecados e sobrevivem pela proteção da associação, né, esportiva, do modelo societário de uma associação. Mas vão cada vez mais perdendo seu protagonismo no cenário nacional. E aí, por consequência lógica, quando você tem uma empresa corroída e defasada por dívida, o core do business dela fica corroído e defasado também. Então, se o core do business de uma associação de clubes é jogar futebol, é ter um bom jogo, é ter bons jogadores, é ter um bom treinador, se você tá corroído por dívida, você não vai ter isso. Exato. Então você compromete o core do seu business até aquele time que você tanto gosta virar um pequeno timezinho de várzea, entendeu? Você retroceder dessa forma. Essa galera que estuda o mercado do futebol brasileiro
fala, além da governança, eles colocam como ponto, a governança ela é muito importante, essa possibilidade, porque o que a gente está falando agora, não é do John Textor especificamente, ele não vem aqui para ser um investidor. Ele não quer investir. Porque o que é um investidor pela uma lógica societária? O investidor é aquele cara que aporta um dinheiro, um bem, e ele vai ter uma rentabilidade, tem uma expectativa de rentabilidade a partir daquilo. O empreendedor, ele vai chegar e ele vai botar a mão na massa, ele vai ser íntimo do negócio. O que o John Textor quer, através da Eagle, dessa holding dele, é o quê? Entrar no negócio. E não necessariamente modificar o modelo, mas é aumentar a capacidade exploratória e de rentabilidade do modelo. Então não quer botar dinheiro e ficar de braço cruzado. E eu imagino que essa seja a tendência de todos os times. Como o do Ronaldo, como o do 777. O cara não quer botar dinheiro e ficar sentado como investidor. Ele quer empreender. Ele vai fazer mudanças no negócio. Não mudanças substanciais, tipo, mudar a insígnia, mudar a cor, mudar a sede, eventualmente, mas é fazer uma mudança para tornar o negócio mais rentável. E uma das coisas que eles falaram também, que eu achei legal, é sobre o tamanho do passivo, mas é que eu nem acho que isso deva ser tão relevante, porque o tamanho do passivo pode ser sanado de acordo com o seu potencial comercial. E tem uma coisa também que são investidores internacionais e o real está muito desvalorizado. Então, para eles, assim, não tô falando que a grana é baixa, mas comparando se fosse o investidor nacional, o cenário seria um pouco diferente. Não, mas isso até, a gente tá falando de futebol, mas isso em vários business, atualmente tá um bom momento para você conseguir captar o estrangeiro, porque a gente tá em baixa, o Brasil é um mercado que nunca vai poder ser ignorado, a gente é gigante, a gente é muito significativo, então tá um bom momento para você conseguir captar o dinheiro de fora. Pegar investidor de fora e botar no Brasil agora é um bom momento para isso, justamente por causa da desvalorização. Mas uma coisa que eu achei legal, que aí foi estudando futebol, é que a gestão estruturada para eles também contava um pouco. E aí, obviamente, que eu assisti uma entrevista do Jorge Braga, que é o atual CEO do Botafogo, e eu percebi um profissionalismo dele, uma preocupação, e aí eu não posso falar da gestão dele, eu não acompanho futebol, gente, então assim, fica aqui o disclaimer, mas eu percebi nesta entrevista específica que eu vi uma preocupação em deixar a casa o máximo arrumada. Tem um momento em que ele fala assim, o buraco era muito grande. O buraco ali que eles estavam era muito grande. Você, às vezes, como CEO, você deve ficar num beco sem saída, falar, cara, o que eu faço? Eu não tenho como sair daqui. A única coisa que eu posso fazer é tentar me tornar uma compra atrativa. Eu tenho que conseguir ser me vender bem. Nath, fazendo uma conta rápida, vamos supor, a dívida do Botafogo era de 1 bi, né? Não sei. Vou falar do Vasco. Era 700 milhões do Vasco. 700 milhões ainda, né? 700 milhões, vamos botar a Selic, vamos botar um índice da Selic, que hoje em dia tá em 11. 11 e pouco. 11 e pouquinho, 11. Em um ano, a dívida, eles tentando pagar a dívida do Vasco, em um ano você põe mais 11% sobre 700 milhões, ou seja, vai para mais 770 milhões. Ou seja, só em um ano o cara já acumula mais 70 milhões de dívida. Mas eu acho que o grande lance dessas SAFs, quando você falou qual é o interesse do investidor, por que o investidor faz isso, ainda que ele não seja um apaixonado pelo Botafogo, como um cara que é um americano, por exemplo, obviamente não era torcedor do Botafogo, é que eu acho que é isso. Ele sabe que ele tem o know-how da profissionalização e da governança. Ele sabe que ele implementando a boa governança corporativa e uma administração eficiente, aquilo vai gerar um resultado patrimonial financeiro para o clube. Aquele clube, consequentemente, vai vender mais, vai ganhar mais, vai lucrar mais. E aquele investimento que ele fez lá atrás, quando tinha dívida de 700 milhões, e quando ele começa a organizar a casa, ele equaliza essa dívida, ou ele quita essa dívida, o lucro vai ser repartilhado para ele na proporção lá acordada lá atrás. Então, eu acho que é um planejamento, é óbvio. Super negócio. Ele tem a confiança de que ele sabe administrar aquilo, minimamente equalizar aquelas dívidas, e a partir do momento que ele fizer isso, vai começar a dar resultado financeiro. Nossa, com certeza. Então é um investimento que, apesar de ter um risco, é óbvio, são dívidas milionárias, como a gente está aqui tratando, mas ele sabe que o know-how dele, o conhecimento dele para fazer aquela administração de empresas, que provavelmente ele já administrou trilhões de outras empresas antes de fazer isso, ele vai conseguir organizar a casa e começar a lucrar na proporção lá que ele estabeleceu, que ele comprou, enfim.
A verdade é que o negócio futebol é um negócio... Assim, é rentável. E até pensando, a gente não tá falando de negócios, a gente não tá falando de negócio que é um negócio esportivo. Futebol, o esporte hoje em dia é entretenimento. Já fundiu junto com shows, com Netflix. Com certeza. Você pode ter um conflito. Eu vou assistir um jogo da Premier League, eu vou ver minha série do Netflix. Sim, você vai assistir. Então, são concorrentes já. Então, o esporte hoje em dia pode ser considerado como o professor, o advogado Marcos Mota fala muito isso. Ele começou, a primeira vez que eu ouvi foi da boca dele. Sportainment, que é o entretenimento esportivo. Então, mas aí isso o americano faz muito bem, o brasileiro podia pegar esses exemplos. A gente já até falou isso no episódio passado. Coincidentemente, o John Textor é americano e a 777 também é americana, lá de Miami. Sim. E o Ronaldo já teve uma experiência que já rodou o mundo. Então... O Ronaldo tem uma outra visão, né? Agora cabe, sendo os próximos capítulos, o Vasco, as próximas votações em Assembleia. Esse imbróglio aí do Ronaldo, realmente, acho que... pelo menos o pessoal que acompanha foi pego de surpresa, né? Eu não esperava ver essa situação. E o Botafogo tá muito bem encaminhado. Já tá até contratando jogadores, eu até fui. Antes de me posicionar, eu pensei, o que eu posso falar sobre isso? Será que o negócio pode ser frustrado? E aí, pelo que eu entendi da dinâmica, até da estrutura societária que o negócio se propôs, e até de algumas declarações, o negócio tem um potencial. Ele ainda não tem os documentos finais assinados, eu acho, até onde eu pesquisei, mas ele tá totalmente engatilhado, as partes estão totalmente alinhadas, então assim, a possibilidade de você frustrar o negócio hoje, eu acho que é muito pequena, mas agora você entra numa fase de implementação muito grande. O que eu achei legal foi que o Botafogo, antes dele chegar nesse momento, digamos assim, ter uma parcela significativa comprada, ele nesse desespero de, eu preciso arrecadar, ele pensou em entrar no mercado de capitais e conseguir pulverizar ali o que ele tinha. E até chegou naquele nível de negociação lá com os Moreira Salles, que são botafoguenses. Então tinha isso também, né? De você atrair pelo sentimento. De você falar, cara, você tem potencial de exploração e você gosta de mim, você tem uma relação emocional comigo. Bota dinheiro em mim. Só que aí, analisando, a melhor coisa que aconteceu pra eles foi eles terem sido uma empresa em que essa Matix Capital viu um interesse, unir o Botafogo ao John Textor e fazer essa ponte pro Botafogo. Acho que foi incrível. Eu acho que eles vão brilhar. E o que eu achei muito legal é que eu também tô no momento da minha vida que eu tô vendo essa questão de M&A e o procedimento é igual. O que o Botafogo fez? O Botafogo contratou a XP. A XP virou um sell side, então a XP começou a organizar minimamente a casa, junto com o Jorge Braga, CEO, e fazer a ponte com eventuais compradores. O Vasco fez com a KPMG. Porque aí você tem essas Big Four. Também a XP, que inclusive deu... O problema todo também foi como foi vendida essa informação, né? Porque a XP... porque, na verdade, a XP tá fazendo tudo isso. Desculpa até te cortar aqui. Não, fica à vontade. É porque existe um projeto em paralelo de se criar... O Campeonato Espanhol tem a La Liga, né? Que é o nome. E a XP quer meio que organizar os clubes para fazer uma La Liga brasileira. Eu nem sei o que é La Liga, tá, gente? Fica aqui. Como se fosse... quem organiza... É o nome do Campeonato Espanhol. Entendi. Que é um evento de sucesso, obviamente capitaneado pelo Barcelona e pelo Real Madrid, que são duas potências mundiais no futebol. E ele é um campeonato super rentável. E eles meio que a XP quer ficar por trás dessa La Liga brasileira. Por isso que ela começou a ser o sell side de alguns grandes... E por isso que ela vende, assim como a mídia vende, que o Ronaldo era investidor, não sei o quê. Na verdade, o Ronaldo é um sócio. Ele não é investidor do Cruzeiro. Ele é o rosto. Ele é o rosto, mas ele é o sócio da empresa. Ele é um dono, né? Vamos dizer assim, da SAF. Mas o Ronaldo é dono de um time espanhol. O Valladolid, que é dessa mesma holding. Que gera o Cruzeiro. Então, ele é sócio da empresa. Ele não é investidor. Ele não tá lá investindo dinheiro pra aportar coisa. Ele é sócio da empresa. O John Textor, eu acho que ele tem uma ideia, né, de multi-club ownership, que é uma tendência, mas que ela tem uma estrutura hoje em dia diferente, que você tem um clube matriz e você tem menores clubes, e com esses menores clubes, eventualmente você alimenta o clube matriz, você faz um intercâmbio entre jogadores nessa relação. Só que a Eagles...
Eagle, acho que é Eagle, só Eagle, que é a holding do John Textor, que é uma holding de futebol, ela tem o Crystal Palace, uma parte do Benfica, agora o Botafogo, que em tese são clubes um pouco maiores. Então não faria sentido essa ideia de você tem uma atriz e todo mundo menorzinho. Então você já tá vendo um outro movimento. Sim. Você já tá pegando uma outra lógica. Eu não sei exatamente o que vai dar nisso, porque eu não tenho compreensão do futebol suficiente pra me antever aos fatos. No caso do sentido. Vasco, Mas... no caso do Vasco, a 777 comprou ano passado o Genoa da Itália, que é o, salvo engano, é o primeiro clube de futebol da Itália. É um clube super tradicional, assim. Hoje em dia não tem a grandeza de uma Juventus, de uma Inter de Milão, de um Milan, mas é um clube tradicionalíssimo e tem percentual de Sevilha, também da Espanha. Tá querendo comprar um time da França, o Red Star, e Standard Liège, talvez, também da Bélgica. Posso estar errado, é um time da Bélgica. Quer dizer, são times que, como você falou, tem uma identidade própria já muito característica. Não tem como você unificar a identidade visual do Vasco com o Genoa. Não tem como. São coisas diferentes. Mesma coisa o Crystal Palace com o Benfica. Coincidentemente, a Eagle Capital e o Crystal Palace e o Benfica tem como símbolo as águias, né? Mas menos aí... o Botafogo. Vai botar um star aí. Mas tem uma estrela, Inclusive, gente, eu vou dedicar hoje a minha fala ao Botafogo ao meu tio, que é botafoguense e é falecido. Ele já teve um bar do Botafogo. Botafogo, as pessoas brincam que tem uma torcida pequena, mas eu sou cercada de botafoguense, gente. Eu tenho muito botafoguense. É uma grande amiga minha, Milena. Pra você também, Blanco, meus botafoguenses do meu coração. Não, Botafogo não tem uma torcida pequena. Ela é pequena comparada aos outros grandes do Rio, né? Mas assim, se você for ver em termos Brasil... Significante. Sim. Ela tem uma parcela... Uma coisa que a gente, não sei se caberia falar aqui agora, mas de repente a gente poderia falar em outro momento, se pelo Rio de Janeiro ter uma concentração muito grande de grandes times, o potencial exploratório do Botafogo comercial fica reduzido, se fica comprometido ou se não fica, entendeu? Isso pode ficar para um próximo capítulo. Pode ficar. Só então, na dúvida, né? Na dúvida já sabe, né, rapaziada? Manda pro jurídico, um beijo. Beijo. Na semana que vem.